qualquer ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Boa noite a Como Moisés todos. sobre a montanha.
Sejam bem-vindos a essa casa de luz. Nós iniciaremos com a leitura do livro Vinha de Luz. E chama-se Diversidade. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Convido a todos, então, que nesse momento fechemos nossos olhos, possamos desligar um pouquinho da vida lá fora, nos conectarmos com a espiritualidade que aqui se encontra, que todos possam se sentir acolhidos nesta noite, pelo amor dos amigos e guardiões protetores desta casa. Hoje nos reunimos para orar, como também para ouvir os ensinamentos de Cristo e da doutrina. Que o palestrante desta noite seja amparada e intuída, e que suas palavras, à luz da doutrina espírita, possam ecoar em nossos corações. Agradecemos, Pai, a oportunidade de reparação e evolução. E pedimos sua proteção incondicional para seguirmos firmes em nosso propósito. Que assim seja. Então, na noite de hoje, quem irá conduzir será a Elisete. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do menino Jesus permaneça em nossos corações. Essas tecnologias nem sempre obedecem a gente, né? A gente tem uma intenção, mas já deu. Sim. Nós vamos iniciar a reflexão de hoje com um texto que se encontra no livro Espírito de Verdade, ditado por Emmanuel, a Chico Xavier e Valdo Vieira. E ele se chama Caminha Alegremente.
Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão as gramíneas em torno da lavoura crescente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrição. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombra. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Então, com esse texto, nós iniciamos a reflexão de hoje sobre um tema que ele é bastante preocupante, né? E esse texto, então, ele já nos mostra que em todas as nossas existências, em cada uma delas, nós teremos obstáculos a serem vencidos. E por que a gente tem? Porque sempre nós temos algo a aprender. Tá? Porque nós temos uma lei de ação e reação que nos diz que sempre faremos a colheita daquilo que outrora nós semeamos. Né? Porque nós somos espíritos imortais e temos a bendita oportunidade da reencarnação. Ou seja, podemos retornar e acertar aquilo que nós erramos. Né? E em cada reencarnação, nós fazemos um planejamento prévio, constando toda a evolução, todo o acerto, todos os entendimentos que a gente precisa fazer. Porque nós temos obstáculos a serem vencidos, porque nós também temos um Deus justo, bom e misericordioso, que nos oportuniza sempre retornar para que o nosso aprendizado se complete, quantas vezes nós precisarmos. Deus é bom, justo e misericordioso. Ele nos dará todas as oportunidades que nós precisarmos. Não vamos esgotar as nossas possibilidades. Ele sempre vai nos permitir o nosso retorno e também, com a sua justiça, o nosso aprendizado necessário. Mas muitas vezes, diante de algumas situações, nós nos sentimos impotentes, incompetentes, desamparados. Nós achamos que ninguém mais gosta da gente, nós nos sentimos inferiores, né? Mas não é exatamente assim. Embora esse sentimento ele seja verdadeiro, né? Ele existe. E é sobre esse assunto, então,
que nós vamos conversar um pouquinho. No mês de setembro, nós nos dedicamos a refletir e planejar ações de prevenção ao suicídio, que tem aumentado de uma forma considerável, preocupando a todos, principalmente aos cidadãos de bem que se debruçam sobre esta questão. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam para mais de 700 mil suicídios ano no mundo. Isso dá quase 2 mil por dia no mundo. Né? Então é um número bastante expressivo e a maioria deles entre jovens, né? Até o maior índice é de 20 a 26 anos. Né? Então né? Diversas causas podem levar a essa ação. Causas ligadas a doenças mentais, fatores genéticos, sociais, culturais, familiares e espirituais. É um tema multifatorial e a gente não pode nunca observar somente de um aspecto. Né? E mesmo assim, cada um desses aspectos que a gente falou tem inúmeros fatores. Né? Então é uma causa bastante complexa. O Espiritismo, a doutrina, essencialmente educativa, esclarecedora, nos mostra a imortalidade da alma, a lei de ação e reação, o livre-arbítrio e a lei do progresso, principalmente. Né? Então, a lei de ação e reação que nos diz que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Quanto melhor nós pudermos fazer a nossa semeadura, melhor será a nossa colheita. O livre-arbítrio nos diz que nós podemos escolher o nosso caminho. Né? Então, por isso que a gente diz que essa doutrina ela é essencialmente educativa, porque ela não diz, faz isso, não faz aquilo. Ela nos ensina quais são as consequências. Eu tenho a liberdade, de acordo com o meu histórico, com a minha vontade de fazer as minhas escolhas. Mas junto com as minhas escolhas, eu estou assumindo as consequências. Então, nós temos o livre-arbítrio e temos a lei de ação e reação. E temos a lei do progresso. Que lei é essa? Por mais imperfeitos que nós sejamos, nós temos em nosso coração o germen da perfeição. Todos nós reencarnamos sucessivamente para nos melhorar. Mesmo que quando a gente chega aqui, a gente dá uma empacada, né? A gente faz umas escolhas não muito boas, mas na verdade, ninguém nasce dizendo, eu só quero sofrer, eu só quero ter dor, eu quero chorar o tempo todo. Não. A gente sempre quer melhorar. E muitas vezes, as opções que a gente faz, às vezes por falta de esclarecimento, por ignorância, por conta das nossas imperfeições, orgulho, egoísmo, nos conduzem a momentos não muito bons. Né? Então, estudando a doutrina que nos esclarece, nós podemos ver que a forma de nós diminuir o nosso sofrimento não é acabando com a nossa vida física. Né? Nós podemos mudar o nosso proceder e fazer mais entendimentos. Errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Todos nós, quando crianças, que estávamos aprendendo a caminhar, nós caímos. E foi por conta das quedas que a gente começou a ter mais segurança, a prestar mais atenção. Quando a gente começa a cozinhar,
a gente queima, ou fica cru, ou tem muito sal, ou não tem sal. E aí é que a gente aprende. Então o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas há um culto à vitória. Parece que só vale quando a gente acerta, né? Todo mundo, né, idealiza sempre só a vitória. Mas a gente não para pensar que a grande competência humana é superar as dificuldades, é superar as derrotas, é aprender com aquilo que não deu certo. Que aí a gente reflete, aí a gente pensa, não fica no automático. Mas infelizmente parece que a gente só dá valor para quando dá certo. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Tipo rede social, né? Está todo mundo sempre feliz. E a vida não é assim. Mesmo aquelas pessoas que estão sempre felizes nas redes sociais, elas não são felizes o tempo todo. Elas têm erros também. Elas têm medos também. Assim como todos nós. Né? Mas a gente acaba cultuando essa coisa de mostrar sempre alegria, felicidade. Né? Deus é amor. Deus é nosso Pai. Ele nos tem amor incondicional. Né? Ele só quer que a gente aprenda, assim como a gente faz com os nossos filhos. Eles estão aprendendo a caminhar. Se não tem um grande perigo, né? Um degrau, etc., a gente deixa ele dar aquela balançada, cai sentado, daí já vai levantando e a gente deixa. E ele está fazendo, Deus está fazendo a mesma coisa conosco. Deixando que a gente faça as nossas escolhas para que a gente aprenda, para que a gente supere as nossas dificuldades. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós não somos fracos. A luz do mundo, a luz afasta as sombras, afasta a escuridão, afasta os medos. Parece que tudo é mais difícil quando está escuro. Né? E o sal é o que dá gosto. Você pode deixar qualquer tempero fora, mas não pode deixar o sal fora. Então, se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, nós temos força. E junto com nós encarnam os nossos familiares, os nossos próximos, que também são fortes. E a gente vem junto para um ajudar o outro. Né? Claro que a gente tem, como eu falei, a colheita. E às vezes a gente não se comportou bem com algum familiar. Então, na colheita também vai ter algum estremecimento. Mas é por isso que a gente veio junto. Para a gente se entender. E aí nós temos o Evangelho. O Evangelho é como se fosse uma carta de alforria, né? Nos liberta de uma visão de que a gente é incapaz, que nós não somos merecedores de amor. Né? O Evangelho nos empodera para que a gente possa assumir a própria existência. Quando a gente vai aprendendo, estudando, não é um processo assim rápido que a gente lê, faz 6 meses de curso e daí a gente já entendeu. Né? Até a gente pode entender, mas colocar na prática é mais complicado. Mas se a gente se mantém estudando, se cuidando, tendo para si a determinação da reforma íntima, a gente vai melhorar a semeadura. Quanto mais a gente melhorar a semeadura, mais a nossa colheita vai ser melhor. E não só nas vidas futuras, já nessa.
Não é aquela coisa assim, eu vou me melhorar agora, daí daqui 2 encarnações eu vou... Não. Quando a gente aprende a ter paciência, só a gente pode fazer um exercício. A gente aprende a ter paciência, vamos ser bem limitado, em casa. Né? Com a família, pai, mãe, tio, marido, filho. Não melhoram as coisas? Quando a gente aprende a entender, que nem eu falei antes, quando alguém nos coloca numa situação difícil, eu tenho que lembrar que possivelmente eu também já fiz isso. E alguém já teve que ter paciência comigo. Né? A gente pode fazer esse treino. Uma semana, vamos usar aquela técnica que o Chico falava, né? Vamos encher a boca de água e só engolimos quando passar a vontade de a gente falar alguma coisa que não é muito boa. Então, né? Se a gente fizer esses... A gente já... A gente já vai perceber que muda. O clima em casa fica mais leve. E assim a gente consegue ter uma convivência mais saudável. Né? Vamos fazer uma semana de exercício. Não precisa ninguém me dizer o que é o resultado, né? Mas funciona. Podem ter certeza. Então, vamos falar um pouquinho do Evangelho e vamos centrar a nossa reflexão no como nós podemos ter medidas profiláticas, medidas que nos ajudem a vencer quando a gente está triste, quando a gente acha que está sem um caminho viável. Né? Porque isso pode acontecer com todo mundo. Em algum momento a gente se sente totalmente desamparado. Né? Então, o que é que nós podemos fazer? No Livro dos Espíritos, na questão 944, Allan Kardec perguntou aos espíritos de luz: pode um homem dispor de sua vida? E eles respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. Então é Ele que tem o direito, porque no nosso planejamento nós temos o nosso compromisso firmado com aquilo que a gente tem que fazer, com aquilo que a gente tem que aprender, com as situações que vão vir para a gente, para que a gente supere e aí demonstre que nós estamos melhorando. Né? Então, partindo da premissa que a vida nos foi dada como uma oportunidade de crescimento e nós não podemos dispor dela ao nosso próprio desejo. Nós somos espíritos, agora encarnados, mas a nossa verdadeira vida é a vida de espírito. Né? Nós somos espíritos e quando nós mergulhamos na carne, quer dizer, quando nós encarnamos, como a maioria de nós aqui, que alguns não encarnados também estão aqui assistindo, eu não vejo nada, não se preocupem, tá? Eu só estou falando porque eu sei que tem, mas eu não tenho esse dom. Nós temos novamente, então quando a gente reencarna, a gente tem novamente a oportunidade de fazer uma recapitulação. É como se a gente fizesse novamente um curso para aprender aquilo que a gente não aprendeu. Chegou no final do ano, a gente reprovou, né? A gente atingiu alguns objetivos, mas não todos. Então a gente volta para completar, né?
Então, no contexto da espiritualidade, espíritos imortais, vivendo temporariamente essa experiência na matéria. Então, a vida aqui é um elo na corrente que compõe a nossa estrada evolutiva. Então, nós encarnamos, e em determinado momento ninguém vai ficar para semente, a gente vai desencarnar. Aquilo que a gente não conseguiu superar vai fazer parte do nosso próximo planejamento. O período em que a gente fica no plano espiritual, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar. Não acredite naquela coisa que a gente diz sempre, agora vai descansar, porque não é verdade. A gente vai continuar trabalhando, porque o trabalho, estudar, ler, é trabalho. Mudar o nosso pensamento é trabalho, né? Então, nós lá vamos estudar e daí depois nós voltamos novamente para a carne para ver se a gente aprendeu. A gente passa o ano todo estudando e no final do ano tem exames, provas, né? Essas provas é a nossa vida aqui. E daí quando a gente chega aqui, que a gente esquece o que planejou, né? Nós temos que mostrar se realmente nós estamos dispostos a nos melhorar ou não. Se a gente deixa aquela luzinha que está no nosso coração, que é do progresso, realmente aparecer. Né? Então é uma bela tarefa. E às vezes a gente tem alguns obstáculos que são pesados e que a gente não se entende capaz de superar. Né? Então, é isso que nós vamos falar a partir de agora, de algumas medidas profiláticas, vamos dizer assim, que nos ajudam a superar nesses momentos de dificuldade que a gente tem. E o primeiro deles, que não podia ser diferente, é a nossa proximidade com Deus. Infelizmente, quando a gente vem para a matéria, a gente acaba se preocupando muito mais com a matéria, com os prazeres que a gente tem aqui na Terra, na matéria, e nos esquecendo de manter a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade, com os bons princípios. Né? Então, a sociedade materialista, de consumo, imediatista, né? Porque a gente precisa de tudo para ontem. O celular, o computador, quando eu penso em ligar, ele já tem que abrir. Né? A nossa preocupação é com o imediato e cada vez mais imediato, porque se está um pouquinho lento o computador, eu troco. Mas naquilo que verdadeiramente importa, na mudança das nossas imperfeições, o processo é lento. O exercício de colocar água na boca da paciência, ele é lento. Porque se alguma vez nessa uma semana a gente não colocar água na boca, a gente fala. E mesmo que coloque todas as vezes água na boca nessa semana, no 8º dia, cara, vai... Por quê? Porque o processo é mais demorado. Né? E a rapidez da tecnologia faz com que a gente preste mais atenção à tecnologia, a essas situações, do que a nossa reforma íntima. E, então, com esses desvios, com esse pensamento de consumo imediatista, a gente acaba atropelando tudo. Né? A gente tem necessidade de sucesso, a gente tem necessidade de poder,
poder, de realização. E como a gente fica vendo nas redes sociais que todo mundo tem sucesso, a gente acaba querendo também. Né? Porque é bem difícil as pessoas compartilharem momentos de dificuldade. Normalmente são momentos felizes, são sempre conquistas. Isso acaba atrapalhando, né, que o nosso pensamento fique realmente naquilo que é o importante, naquilo que é o necessário. Né? A gente pensa em ser rico, em ser famoso, antes de ter paciência, não ser orgulhoso, ser caridoso, porque dá bem mais trabalho. Né? Chegando nesse ponto, a gente vai observar que o nosso coração está imerso num grande vazio existencial, porque não houve um objetivo perseguido, um objetivo moral, um objetivo espiritual, só aquelas coisas que nos são passageiras. Porque se elas fossem importantes, a gente levaria quando a gente vai para o plano espiritual. Né? A gente levaria o carro, a casa, os títulos, mas a gente não leva. A gente leva aquilo que a gente aprende. A gente então precisa ter consciência do que a gente está fazendo aqui. Porque tem um propósito, tem um objetivo, há um planejamento na nossa reencarnação e é isso que nós temos que buscar. Né? Nós temos que ler nos escaninhos da nossa alma, porque está tudo escrito no nosso interior. Porque quem vai nos dizer lá no plano espiritual o que a gente não fez é a nossa consciência. Porque nós sabemos o que nós precisamos fazer. Tudo está escrito no nosso interior. E nós assumimos esse compromisso com os nossos benfeitores. O segundo item que nós precisamos observar e que nos ajuda é a proximidade com a nossa família. Né? Muitas vezes, os valores que nos remetem à família como um cadinho de purificação e de crescimento dos espíritos que compõem essa família acabaram relegados a segundo plano. Né? Hoje muitas famílias já não se encontram mais. Quando um chega, o outro sai. Às vezes, quando toda a família está em casa, mas cada dependência tem uma televisão e um celular, quando não tem dois. Né? Então, às vezes, estamos todos em casa, mas estamos todos conectados fora de casa. Né? E o nosso grande ponto de apoio é a família. A família é o nosso cadinho de aperfeiçoamento. Porque aonde eu vou ter as maiores necessidades de aprender a paciência, o perdão, a ajuda ao próximo, se não naqueles que estão próximos de mim o tempo todo, que é a minha família. Assim como a gente tem as arestas a serem aparadas, nós temos também os espíritos que vêm para nos ajudar na tarefa. A gente não vem na família, eu e todo mundo que está contra mim. Porque daí vai ficar meio difícil. Né? Nós vamos receber na família 3 tipos de espíritos. Os espíritos que nos são simpáticos, que são aqueles que a gente já conviveu em outras existências. Tínhamos harmonia, nos entendíamos bem. Né?
e eles vêm próximos a gente para nos ajudar, ou para nós ajudar, ou os dois. Nós temos também espíritos neutros, né? Como diz o nome, nem muito simpático, nem muito antipático, né? Às vezes reencarnando pela primeira vez naquele núcleo. E aí nós temos os espíritos não simpáticos, que são os nossos desafetos, que são aqueles que nós temos arestas a serem aparadas. Porque se na minha outra existência eu me desentendi bastante, agora, para eu poder me entender, a gente vai vir perto. Né? Aí eu tenho uma dificuldade muito grande com alguém, eu reencarno no Brasil, o cara lá no Japão, ele nunca viaja para cá e eu nunca vou para lá. Não vamos conseguir resolver a pendenga. Né? Então, vamos nascer próximo, que pode ser pai, mãe, filho, marido que vem, os filhos que vêm da gente, avó, tio, primo. Né? Quantas famílias nós temos que, às vezes, o primo vem estudar, vem morar na casa aqui, vai, né? Muda de cidade. Por quê? Porque a gente tem aprendizado a fazer. Então, isso nós precisamos cultivar, porque no momento em que nós não estamos bem, eles são o nosso apoio. Mas se a gente só brigar, na hora que eu preciso de uma mão, eu não vou ter. Então, por isso que, entendendo, vocês viram que está tudo ligado, né? Quando a gente reencarna, a gente tem a lei de ação e reação, então aquilo que eu semeei eu vou colher. Eu tenho a lei do progresso porque eu quero melhorar. Eu tenho o livre-arbítrio porque eu vou fazer as minhas escolhas. Eu tenho um Deus bom, justo e misericordioso, porque nem sempre a gente lembra lá no plano espiritual de tudo que a gente errou. Às vezes a gente é parcelado, tipo o cartão, né? Em 12 existências para a gente ir conseguindo dar conta. Né? Então, está tudo interligado. A gente vem para se melhorar, a gente vem perto de quem vai nos ajudar a melhorar. O nosso amigo que só nos afaga, ele não nos ajuda tanto quanto aquele que nos cutuca. Na escola a gente sempre queria estudar mais para tirar uma nota melhor, para ser melhor que o amigo. A gente queria ser melhor daquele que a gente não gostava. Certo ou errado? Né? Então, eu me melhorava por quê? Porque eu estava sendo cutucada. E na família, às vezes, vem esses ali para cutucar, para a gente se melhorar. E vão ser o nosso apoio. Porque a gente tem que ir exercitando a paciência, a harmonia, o auxílio ao próximo, a caridade, o perdão, a amorosidade, a bondade. Né? São muitos as nossas virtudes que nós já temos e as nossas imperfeições que precisamos diminuir. Terceiro item para a gente se ajudar, né? A capacidade de enfrentamento dos problemas. E aí nós resumimos nessa palavra. Meu Deus, pulei uma folha. Né? A clareza do propósito. Quando a gente entende o que a gente veio fazer aqui, a gente sabe o que precisa. Né? Então a gente precisa ter clareza. O que eu quero? Eu quero me melhorar. A partir daí eu vou
definir o que eu vou fazer. Né? Então, aí, sabendo que a partir das minhas escolhas eu vou ter o retorno, né? Eu passo a ter uma percepção mais positiva da vida. Porque eu melhoro a minha pergunta, porque daí eu vou ter a melhor resposta. E assim nós vamos andando. Mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja atravessando problemas econômicos, mesmo que uma situação grave tenha se abatido sobre a minha família, eu posso encarar a vida sob uma perspectiva otimista, porque eu sei que a vida é um presente de Deus para que eu possa galgar oportunidades melhores, para que eu possa ter uma situação espiritual mais positiva, mais equilibrada, melhor. Né? Porque sempre, gente, tudo passa. Tudo passa. Todas as nossas dificuldades passam, todos os momentos felizes e alegres também passam. É uma sucessão. Né? E se a minha semeadura for cada vez melhor, a minha colheita vai ser cada vez melhor. Né? Então, a partir dessa concepção, eu passo a valorizar mais a vida. A vida é o bem mais precioso que eu disponho. Não é nada material, não é carro, não é casa, mas é a minha vida. É o meu corpo físico que eu preciso zelar com o máximo cuidado, através, né, de hábitos saudáveis, tudo aquilo que a gente já sabe, alimentação equilibrada, atividade física, não ter nenhum tipo de vício, procurar ter uma vida mental equilibrada, né? Tudo isso para conservar o meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo físico é o instrumento que eu tenho para realizar aquele planejamento que eu fiz. Né? Eu planejei que eu vou aprender a ter paciência, a ser bondosa. Então eu tenho que cuidar do meu corpo para que eu possa conseguir fazer essa mudança. Né? Porque se eu desencarnar bem cedo, não terminei o tema. Né? Então a gente volta, repete o ano. O outro ponto, como eu já tinha falado, é a resiliência, que é a nossa capacidade de enfrentamento dos problemas. Quanto mais a gente vai entendendo essa dinâmica da evolução, do que a gente veio fazer aqui, que a gente é consequência daquilo que a gente já fez, e que no futuro a gente vai ter a consequência do que estamos fazendo agora. Né? Tudo isso nos facilita, aumenta a nossa capacidade de enfrentamento das dificuldades. Porque a gente sabe que teve uma causa e que haverá uma consequência. E que há um aprendizado a ser feito. E que se eu entender e me melhorar, eu estou semeando melhor. É bem empolgante isso, né? Quando a gente começa a fazer esse encadeamento das ideias. Porque aí a gente vai entendendo por que a gente está aqui, de onde a gente veio e como que eu quero ser para onde eu vou. Que daí eu vou fazer agora para depois ter a colheita melhor. Eu não me deixo cair na posição de vítima, que às vezes é mais fácil. Né? Então, às vezes, né, pequenas coisas a gente se vitimiza, a gente reclama.
a gente quer um pouco de afago, né? A gente precisa aprender com a vida. Toda a carga que a gente recebe, a gente tem como dar conta. Com proximidade de Deus, com proximidade da família. Não é dar conta sozinho. Ninguém falou em que a gente resolve tudo sozinho. Deus está conosco. Né? A família está conosco e não é por acaso que a família se reuniu naquele núcleo, aqueles espíritos. Né? Agora, há pouco tempo, a gente teve as Paralimpíadas, né? E mesmo não tendo assistido muito, mas alguns pequenos trechos, a gente viu como aquelas pessoas com muita dificuldade deram a volta por cima e se realizaram. E às vezes a gente se queixa, se lamenta, né? E aqueles atletas que estavam lá, eles estavam felizes, eles estavam realizados com todas as vitórias. Os brasileiros tiveram uma participação muito bonita também, né? Então, a gente precisa rever essa nossa postura de, às vezes, nos lamentar, nos queixar, porque se a gente entender que tudo que vem para que a gente aprenda, a gente foca no aprendizado e aí nós nos melhoramos, nós aprendemos. Então, a doutrina espírita, abrindo de vez a cortina da imortalidade, nos traz a certeza de que estamos constantemente a caminho de uma situação melhor. Que somos fadados a caminhar em direção à luz. Isso está dentro de cada um de nós. A gente vai demorar um pouquinho, mas a cada encarnação a gente está se aproximando mais da luz. Né? Então, só por isso, só por essa certeza que a gente tem, nós já temos toda a felicidade do mundo. Independente das condições transitórias que estejam acontecendo no plano material. Porque todas são para o nosso aprendizado. Por difíceis que sejam, por tristes que sejam, mas fazem parte do nosso aprendizado. Então, a hora em que o homem moderno se render à realidade do espírito, os nossos problemas estão próximos de serem sanados. Porque aí nós vamos entender a dinâmica da evolução, e entendendo essa dinâmica, a gente vai agradecer a cada minuto que a gente passou aqui. Nós vamos agradecer ao nosso Pai a oportunidade que nós tivemos de estar aqui, nessa existência, vivendo essas provas e essas expiações que são necessárias para o nosso ajuste definitivo. Né? Rumo sempre a uma existência espiritual mais equilibrada. Né? A gente sabe que a gente tem provas muito difíceis, que a gente acha que não vai dar conta, que a gente tem expiações difíceis, sim, todos, porque nós estamos ainda num processo que falta bastante para o nosso melhoramento total, vamos dizer assim. Né? Mas a cada pequeno passo que a gente dá, é um passo a mais. É isso que nós precisamos ter em mente. E essa gratidão
a Deus que nós precisamos manifestar pela oportunidade de estar aqui, podendo nos melhorar. Às vezes é difícil, né, diante da situação, ainda agradecer. Mas tudo é para o nosso crescimento. E é claro que nós temos que fazer a nossa parte, buscar nos melhorar, para que essas situações realmente nos tragam o aprendizado que a gente precisa. E nesse momento, ainda que a gente passa pela transição, esse momento de transição, às vezes parece que as trevas estão tomando conta, né? Porque às vezes a gente, se ficar assistindo muito televisão, a gente entra em desespero, né? Parece que a sombra subiu. Essa coisa, né? Subiu, desceu, mas a sombra está mais forte, né? Mas é um momento de transição, é assim mesmo que acontece, e é um momento que a gente tem que procurar descobrir a nossa luz interior. Nos conhecer, autoconhecimento, para entender o que a gente precisa melhorar. Porque às vezes tem coisas que acontecem com a gente que a gente não sabe o que tinha que aprender. Porque a gente não se conhece direito ainda. Então, quanto mais a gente conseguir se observar, para saber quais são as minhas imperfeições, eu vou entender por que eu tenho algumas dificuldades. Muitas, né? Mas eu vou entender por que as dificuldades aparecem na nossa vida, né? E aí a gente procura melhorar, fazer a nossa reforma íntima, né? Eu mudo, você muda, cada um de nós muda para melhor e o mundo se torna um planeta melhor, né? A sociedade se torna mais fraterna e todos nós caminharemos de volta ao regaço do Pai, né? Nós temos uma frase da Joana de Ângeles que resume um pouquinho, né, do que nós conversamos, que a causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Então, quando a gente começar a prestar mais atenção à nossa parte espiritual, a gente poderá, então, entender as dificuldades que a gente tem e mudar esse quadro. Agora, para encerrar, eu trago uma música. E essa música, ela fala da nossa Mãe Santíssima. Ela fala de Maria, que é a grande protetora de todos os nossos irmãos suicidas. É ela que cuida, junto com os seus servos, de todos os nossos irmãos que entenderam que a melhor opção seria essa, a de tirar a sua vida física, né? E ela, então, com toda a sua equipe, cuida carinhosamente de cada um desses nossos irmãos, né, para que eles consigam fazer o devido entendimento e sejam resgatados, encaminhados para uma nova existência, onde a gente vai sempre completando os nossos aprendizados. E essa música, ela é cantada em várias línguas, ela é nova, mas a música cantada em italiano, ela tem trazido muitos relatos de que as pessoas que a ouvem se acalmam, readquirem confiança, perdem o medo e tem sido colocada como que ela tem proporcionado milagres, né? Eu vou usar essa expressão milagres para que a gente possa entender, às vezes, o efeito que essa música tem causado em algumas pessoas, trazendo calma,
trazendo tranquilidade, voltando a confiança a muitas pessoas que se sentiam desamparadas, se sentiam não amadas, não merecedoras de amor, né? Que todos nós somos, a gente já falou isso. Então, essa música, que ela possa penetrar nos nossos corações, La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo
Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nunca percamos a esperança entre as sombras do mundo, mesmo que todas as dificuldades se avolumem. Que a nossa fé inteligente se mantenha acesa na certeza e na evidência de que somos espíritos imortais. Obrigada. Senhor, sai o ódio, entra o amor, vai a guerra. Então, acho que somos nós que temos que te agradecer, né, pela bela reflexão e a bela música também. Muito obrigada. Estamos nos encaminhando então para o encerramento. Momento do passe energético, convido os trabalhadores, que todos possam se sentir calmos, em conexão com a espiritualidade, que nesse momento irá trabalhar junto com todos. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando estou mansidão e ternura, quando estou contemplação e respeito. Quando as palavras fluem, sem esforço algum, sem ensaio algum, articuladas e belas. Do lugar em mim onde eu e ele nos encontramos e brincamos de roda. Pai nosso. Quando nelas incluo as pessoas que têm nome e aquelas que desconheço existirem. Santificado seja o teu nome. E os meus amores, Venha o teu e os reino. meus desafetos, Seja feita as a tua vontade, plantas, assim na os terra como no mares. céu. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando o medo me acompanha, E perdoa sem a as nossas coragem, dívidas, assim como se nós ausente. perdoamos aos nossos devedores. Quando as coisas Não nos seguem o induz seu à tentação, rumo mas sem que eu me livra-nos do mal. preocupe em demasia com o Porque teu é o destino reino, desse movimento. e o poder, Quando eu me sinto conectada com o amor sempre. e reverente à vida. Que Deus ouça as preces que lhe dirijo quando amanheço revigorada e anoiteço tranquila. Quando consigo manter uma relação gentil com as lembranças difíceis que às vezes ainda me assombram. Mas eu desejo profundamente que Deus também ouça as minhas preces que lhe dirijo quando eu não consigo elaborar prece alguma. Quando eu não consigo, quando a dor é tão grande que a minha fala não passa de um emaranhado de palavras confusas e desconexas que desenham um troço que nem eu entendo. Quando o medo me paralisa e perturba de tal forma que eu me encolho diante da vida feito um bicho acuado. Quando me enredo nas minhas emoções com tanta confusão que parece que aquele tempo não vai mais passar. Que Deus ouça também as preces que lhe dirijo quando só consigo chorar. E mesmo depois de já ter chorado muito, tenho a sensação de ainda não ter chorado tudo. Quando me sinto exaurida e me entrego nesse cansaço, completamente esquecida dos meus recursos. Há momentos em que a gente parece ignorar tudo que pode nos ajudar a lidar melhor com os desafios. Há momentos ainda em que a gente se confunde sobre o local onde de verdade os desafios começam. Então, que Deus ouça também as preces que lhe dirijo quando me parece que eu não acredito em mais nada. Quando eu sou incapaz de ver qualquer coisa além do foco onde coloco a minha dor. Quando não consigo articular meus pensamentos nem entrar em contato com alguma doçura que me faça lembrar das coisas que realmente nos movem. Quando não lhe dirijo nenhuma prece, nem com palavras, nem com um sorriso enternecido, quando dou de cara com uma flor, um pôr do sol ou uma criança. Que Ele me ouça com o seu ouvido amoroso e me acolha no seu coração,
porque é exatamente nesses momentos que eu não consigo ouvi-lo em mim. Que assim seja. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.